Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora da mesa radiônica xamânica e do Animal Totem Oracle Deck, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga, e hoje, na série sobre os deuses e deusas, irei falar com vocês sobre Cernunnos. Cernunnos com C, Cernunno com K, é um nome convencional dado nos estudos celtas às representações do deus cornífero do panteão celta. O próprio nome é apenas atestado uma vez no Pilar dos Barqueiros do século I, mas as representações de uma figura com chifres, frequentemente sentada na posição de lótus e associada aos animais, são conhecidas de mais tempo. Cernunnos era o deus chifrudo, o mestre dos lugares e das coisas selvagens. Ele era uma misteriosa divindade gaélica, cujo nome agora é usado para se referir a muitas divindades com chifres sem nome no mundo celta. Alguns até conjeturaram como a divindade com chifres era venerada como o deus xamânico da caça desde os tempos pré-históricos. Em essência, embora prescrevamos o teônimo Cernunnos para o deus cornífero dos celtas, a divindade em si é muito mais antiga do que o nome convencional. Alguns títulos foram associados a Cernunnos ao longo do tempo, muitas vezes por neopagãos modernos, como o Senhor dos Ermos ou o Deus dos Lugares Selvagens. Estes títulos ou epítetos não têm base histórica, mas passaram a ser usados popularmente após o surgimento das tradições neopagãs. Cernunnos é geralmente considerado um deus dualístico, de dois aspectos: claro e escuro, noite e dia, verão e inverno, o rei do carvalho e o rei do azevinho. Nesta visão dualística, seus dois chifres simbolizam em parte a sua natureza dual. Para alguns, os três aspectos da deusa, somados aos dois aspectos do deus cornífero, são às vezes mapeados nos 5 pontos do pentagrama, embora quais pontos correspondam a quais aspectos da divindade possam variar. Em alguns outros sistemas, ele é representado como um deus trino, dividido em 3 aspectos que refletem os da deusa tripla: o jovem ou guerreiro, o pai e o sábio. Cernunnos era o deus das bestas, das feras e dos lugares selvagens. Frequentemente chamado de Horned One ou chifrudo, Cernunnos foi um mediador do homem entre o homem e a natureza, capaz de domar predadores e presas para que eles pudessem viver em conjunto. Ele continua sendo uma divindade misteriosa, pois seu mito original se perdeu na história. Embora o próprio Cernunnos tenha aparecido principalmente na Gália Antiga, personagens semelhantes foram encontrados em todo o mundo, incluindo em outras regiões celtas. Ele era um deus da natureza, que governava a natureza primitiva e os modos não civilizados. Os animais eram seus súditos, as frutas e vegetais de crescimento livre, a sua generosidade. As representações clássicas da divindade incluem reuniões com animais, como os alces, lobos, cobras e auroques. Estas reuniões foram possíveis graças à habilidade de Cernunnos para trazer os inimigos naturais a uma comunhão pacífica uns com os outros. Esta habilidade pode ter lançado Cernunnos como um protetor e provedor entre as tribos rurais e os caçadores. Da mesma forma, Cernunnos pode ter sido um deus da fertilidade ou deus da vida. Em algumas sociedades clássicas, o mundo natural era a origem de toda a vida,
e sob esse esquema, o deus das selvas também teria servido como um deus da vida, da criação e da fertilidade. Seu nome vem de uma palavra gaélica antiga que significava com chifre e compartilha sua etimologia com palavras semelhantes em todo o mundo celta. Seu nome tem sido comparado a um epíteto divino, Carnonus, em uma inscrição céltica escrita em caracteres gregos em Montanhac. Um adjetivo galo-latim, carnoatus, ou com chifres, também é encontrado. A forma protocéltica do teônimo é reconstruída como ou kerno-on-os ou como carno-on-os. O aumentativo on é característico do teônimo, como em Maponos, Epona, Matrona. Carnon do gaulês, ou corno, é cognato com corno do latim, corno com U no final do latim, e com rusnas do germânico, com horn do inglês, basicamente do proto-indo-europeu. O étimo carne ou corno aparece tanto no gaulês como nos ramos gálatas do celta continental. Esíquio de Alexandria lustra a palavra gálata carnon como trompete gálico, isto é, o corno militar celta listado como o carnix de Eustáquio de Tessalônica. A raiz também aparece nos nomes de regimes celtas, sendo o mais proeminente entre eles os carnutes, significando algo como os únicos com chifres, e em vários exemplos de nome civil encontrados nas inscrições. Em sua iconografia, Cernunnos é frequentemente retratado com uma barba e cabelos rebeldes e desgrenhados, afinal ele é o senhor da floresta. Costumava também ser mostrado com um torque, que é um colar tradicional celta feito com metal. Em algumas representações, ele apenas segura um, enquanto em outras ele os usa no pescoço ou nos chifres. Alguns estudiosos conectaram Cernunnos aos carvalhos, que serviram como símbolos proeminentes na tradição e druidismo celta. Por causa de seus chifres e a representação ocasional de um grande falo ereto, Cernunnos foi frequentemente mal interpretado pelos fundamentalistas como um símbolo de Satanás, e a Igreja cristã muitas vezes tem apontado os seguidores pagãos de Cernunnos como adoração ao diabo. Isso se deve em grande parte às pinturas de Satanás do século XIX, que incluíram grandes chifres semelhantes aos de Cernunnos. Representações de cobras e até cobras com chifres de carneiro também foram encontradas no nordeste da Gália, que é a mesma área conhecida por sua associação ao antigo culto de Cernunnos, o que intriga muitos. Cernunnos está ligado aos animais machos, particularmente o cervo nucio, e isso levou a ser associado à fertilidade e à vegetação. Com seus poderosos chifres, Cernunnos é um protetor da floresta e mestre da caça. Ele é um deus da vegetação e das árvores em seu aspecto de homem verde, o conhecido Green Man, mas também é o deus da luxúria e da fertilidade. Em algumas tradições, ele é visto como um deus da morte e dedica tempo para consolar os mortos cantando para eles em seu caminho até o mundo espiritual. O nome Cernunnos ocorre apenas após a descoberta do Pilar dos Barqueiros, que agora está sendo mostrado no Museu Nacional do Moyen Age, em Paris. Construído por marinheiros gauleses, provavelmente no século XIV depois da Era Comum, foi descoberto em 1710 dentro das fundações da Catedral de Notre-Dame, em Paris, que é um sítio da antiga Lutécia, a capital das civitas dos parísios célticos. A coluna de pedra distintiva é um monumento importante da religião galo-romana. Seus baixos relevos retratam e rotulam por nome várias deidades romanas,
tais como Júpiter, Vulcano, Castor e Pólux, e com as deidades gálicas, tais como Esus, Smertrius e Tarvos Trigaranos. O nome Quernunnos pode ser claramente lido nos desenhos das inscrições do século XVIII, mas a letra inicial foi obscurecida desde então, que hoje apenas a leitura Hernunnos sem a letra C pode ser verificada. Embora não se saiba quais tribos poderiam ter adorado Quernunnos, é claro que deuses com chifres eram comumente adorados em todo o mundo celta. Evidência adicional é dada em uma inscrição sobre uma placa de metal em Luxemburgo, no território dos Tréveros célticos. Esta inscrição lida Deo Queruninco, ao deus Querunincus, foi assumida ser a mesma deidade, mas carece de fontes. A inscrição gaulesa de Montagnac lida, abre aspas, Aleteios Carnonou Alisonteas, fecha aspas, sendo que a última palavra pode ser possivelmente um nome local baseado em Alísia, ou, abre aspas, árvore de serviço ou rocha, fecha aspas. O pilar dos barqueiros o liga aos marinheiros e ao comércio, sugerindo que também era associado ao bem-estar material. O deus pode ter simbolizado a fecundidade da floresta habitada por veados. Quernunnos, no pilar dos barqueiros, é retratado com chifres de veado em seus estágios iniciais de crescimento anual. Ambos os chifres têm torques pendendo deles. A parte mais baixa do seu relevo está perdida, mas as dimensões sugerem que o deus estava sentado na posição de lótus, provendo um paralelo direto à figura com chifres no caldeirão Gundanstrup, que a gente já vai falar adiante. Este tipo Quernunnos na iconografia céltica é basicamente retratado com animais, em particular o veado, e também frequentemente associado com uma serpente com cornos de carneiro, que a gente já falou, além da associação com outras bestas com menor frequência, incluindo touros, cachorros e ratos. Por causa de sua associação frequente com criaturas, os acadêmicos descrevem Quernunnos frequentemente como senhor dos animais ou senhor das coisas selvagens, e Miranda Green o descreve como um deus pacífico da natureza e de frutescência. A figura humana com chifres foi datada como pertencendo inicialmente ao século VII antes da Era Comum, ou tardiamente no século IV. Ele aparece como um homem barbudo com chifres, pernas peludas, cascos nos pés. Uma criança com chifres aparece em um relevo de vendeuvres, flanqueada por serpentes e segurando uma bolsa e um torque. A imagem mais famosa de Quernunnos, que pode nem mesmo retratá-lo, foi encontrada no caldeirão Gundanstrup, da Dinamarca. Datado do século I antes da Era Comum, acredita-se que o caldeirão tenha se originado perto da Grécia, provavelmente na Gália ou na Trácia, devido ao estilo da arte e as práticas metalúrgicas que haviam nesses locais. O deus chifrudo retratado no caldeirão tinha semelhança com aqueles vistos nas pedras, estátuas e livros celtas durante o período cristão inicial. Entre os celtas ibéricos, figuras com chifres do tipo Quernunno incluem um deus do tipo Janus de Candelário, da Salamanca, com 2 rostos e 2 pequenos cornos, um deus cornudo das colinas de Rio Tinto e uma representação possível da deidade Vestius Aloniecus, próximo ao seu altar em Lourizan. É entendido que os cornos representam força agressiva, vigor genético e fecundidade. Representações divinas do tipo Quernunno são exceções. São a visão frequentemente expressa de que os celtas apenas começaram a representar seus deuses na forma humana após a conquista romana da Gália. Enquanto o Quernunnos nunca foi assimilado, acadêmicos têm às vezes comparado a ele
funcionalmente as figuras divinas gregas e romanas, tais como Mercúrio, Actaion, formas especializadas de Júpiter e Dios Pater, o último dos quais Júlio César disse que era considerado ancestral dos gauleses. Quernunos, como a conjecturada manifestação gaulesa do Roman Dies Pater, é considerado como compartilhando os atributos deste último de governar sobre os tesouros escondidos do submundo. Os tesouros subterrâneos eram comumente associados nos bestiários medievais à serpente, a ocupante do subsolo ou outro mundo, e a guardiã de seus tesouros e mistérios. Em relação à associação com animais e caça, alguns também conjeturaram como Quernunos poderia ser um deus do submundo, já que a caça resulta em morte, como o homem das trevas, o deus que mora na casa abaixo da colina, o submundo. Ele é aquele que conforta e canta as almas dos mortos para seu descanso em Summerlands, ou a terra de verão do outro mundo. Quernunos, como mestre da caçada selvagem, que persegue aos malfeitores, não está associado a uma moralidade bíblica, ou mesmo moderna, mas à proteção e continuidade da terra e da natureza, e dos espíritos que nela habitam. Mas do ponto de vista histórico, não há evidências para apoiar tal afirmação. Quanto ao seu atributo de força vital, o escopo pode estar relacionado às mudanças sazonais e seus efeitos nas florestas e vegetação. Com a primavera e o verão trazendo verde, a regeneração e a exuberância de muitas árvores e plantas. Nesta interpretação, para Wicca, Quernunos é percebido em seu aspecto de morte do início do inverno, que é mais uma vez ressuscitado para engravidar a deusa da terra, resultando assim na regeneração cíclica da vida na primavera. Tais associações são o resultado da culminação e combinação de várias entidades com chifres que eram veneradas na Europa antiga e até mesmo em outras partes do mundo. Embora seja mais frequentemente reconhecido por sua conexão com os animais e nossas próprias naturezas animais instintivas profundamente enterradas e vagamente lembradas, Quernunos também é um deus da árvore, da floresta e da vegetação em seu aspecto foliar de homem verde. Guardião do mundo verde, seus chifres ramificados simbolizam a expansão das copas das árvores da floresta, bem como sua natureza animal. Como mestre da caçada sacrificial, sua vida que é dada a serviço de uma nova vida. Sua sabedoria é que o velho deve passar para dar lugar ao novo. Na Wicca e outras formas de neopaganismo, um deus cornudo é reverenciado. Essa divindade sincretiza um número de deuses cornudos e chifrudos de várias culturas, incluindo Quernunos. O deus cornífero reflete as estações do ano em um ciclo anual da vida, morte e renascimento. Celebra-se e homenageia-se Quernunos como homem verde na primavera e no verão, a metade clara do ano, e como o escuro ou deus das trevas no outono e inverno, a metade escura do ano. Ele aparece na primavera como jovem filho, filho da deusa, a personificação do mundo que floresce, cresce e se torna verde. No verão ele é o homem verde, brilhante, pulsando com a essência da vida, o consorte da deusa verde. É no outono, época da morte, que o deus cornífero passa a ser visto com mais clareza. Ele é sacrificado, ferido até a morte, e começa sua jornada ao mundo inferior, retornando à terra de onde nasceu e onde as sementes de luz liberadas de seu corpo em decomposição irão fazer surgir um novo sol mais uma vez. Na tradição da Wicca gardneriana, o deus cornudo é às vezes especificamente referido como Quernunos, ou às vezes também como Quernuno com a letra K. Quernunos apareceu com destaque no livro O Deus das Bruxas, de Margaret Murray, como a encarnação de divindades com chifres. O texto afirmava que Quernunos era o deus das bruxas durante os tempos pré-cristãos e que sua adoração continuou por toda a Europa de maneira secreta após a disseminação do cristianismo.
Cernunnos, o deus chifrudo das tradições neopagãs, é o senhor da vida e da morte. Ele envelhece com o passar do ano antes de renascer e começar o ciclo novamente. Ele existe em conjunto com o feminino divino, a deusa, que é ao mesmo tempo mãe e amante. Em muitas tradições, o poder de Cernunnos vem dela. Observe que os atributos neopagãos de Cernunnos não refletem necessariamente as suas características pré-cristãs. Quanto aos deuses relacionados, podemos citar outros deuses de chifres, que eles tinham uma imagem popular na mitologia mundial, já que muitas culturas xamânicas utilizavam magia simpática para aparecer como um animal cujos atributos desejavam assumir. Quando os xamãs desejavam assumir os atributos do veado e do alce, por exemplo, eles usavam a pele e os chifres do animal. Os análogos mais próximos de Cernunnos na mitologia mundial foram Pan e Silvanus do mundo greco-romano, mas Cernunnos também estava intimamente ligado ao Wotan germânico, que é uma variante do deus nórdico Odin, assim como a Freyr. Um artefato da antiga cidade indiana de Mohenjo-Daro representou um personagem com semelhanças impressionantes com Cernunnos, uma figura barbada, com chifres, cercada por animais, e pode ser uma representação do deus Shiva ou do deus Rudra. Alguns veem as qualidades de Cernunnos agrupadas na vida de São Ciarán de Saigir, um dos 12 apóstolos da Irlanda. No livro de Margaret Murray, O Deus das Bruxas, de 1931, ela postula que Herne, o caçador, é uma manifestação de Cernunnos. Por ser encontrado apenas em Berkshire e não no resto da área da floresta de Windsor, Herne é considerado um deus localizado e poderia ser de fato a interpretação de Berkshire de Cernunnos. Para finalizar, Cernunnos também pode ser associado a Marte. Seus símbolos. Bem, os símbolos de Cernunnos são símbolos ligados à floresta, de maneira geral, e aos animais selvagens, como folhas, galhadas de galhos, musgo, solo limpo e fresco, terra, cristais, chifres de beber, como os drinking horns, o colar torque, florestas, animais, em especial o cervo, as cobras, os cães, os touros e os ratos. Suas oferendas são feitas de preferência em uma floresta ou área arborizada e podem estar constituídas de vinho, leite, água, para fazer uma libação, despejando no chão um pouco do líquido enquanto chama pelo deus. Frutos da terra, como frutas, raízes, enfim. Fetiches de animais, como garras, chifres, peles, folhas, flores, musgo, galhos, sexo ao ar livre, música, dança, os chifres para beber, os conhecidos drinking horns, a proteção e cuidado com lugares selvagens e seres que lá habitam, se engajar numa causa ambiental, a compreensão profunda desses processos de crescimento, de decadência, morte e renascimento que a natureza passa, também são oferendas queridas por Cernunnos. A gente já falou de vários epítetos dele aqui, vários não, na verdade não são muitos, mas a gente também pode citar aqui que na Irlanda, Cernunnos é vagamente identificado com Conall Cernach, que é o irmão adotivo do herói Cuchulainn, com o epíteto de Cernach, soando perto de Cernunnos, aludindo a ser vitorioso ou ter um crescimento proeminente. Para finalizar, como de costume, eu vou deixar aqui uma oração para Cernunnos, lembrando que todo o material que foi pesquisado está aqui nas fontes, aqui na descrição do vídeo. Oração para Cernunnos. Deus do verde, Senhor da floresta, eu te ofereço o meu sacrifício. Peço sua bênção.
Você é o homem das árvores, o homem verde da floresta, que traz vida à primavera nascente. Você é o cervo no cio, poderoso cornudo, que vagueia pela floresta de outono, o caçador circulando em volta do carvalho, os chifres do veado selvagem e o sangue vital que derrama sobre o solo a cada temporada. Deus do verde, Senhor da floresta, eu te ofereço o meu sacrifício, peço sua bênção. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, eu peço que deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay.